Livro A Visão do Tabernáculo, Dong Yulan, capítulo 3. Tema desta semana: o Ministério da Reconciliação. Meta de hoje: leitura das páginas 42 a 44. Nosso advogado e reconciliador. A primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1 diz: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa palavra não se deve ser entendida como incentivo para pecarmos propositadamente. João referia-se aos pecados ocasionais. Se ocasionalmente, por causa de nossa fraqueza humana, cairmos em pecado, temos um advogado junto ao Pai para defender-nos, Jesus Cristo, o justo. O símbolo da justiça e do direito é uma balança, indicando equilíbrio e retidão. No entanto, a justiça humana não pode ser absolutamente equilibrada e reta, pois o homem é pecador e cheio de injustiça. Porém, nosso advogado é o justo. Quando pecamos, estamos em dívida com Deus, e quando nos arrependemos e pedimos a purificação do sangue de Jesus Cristo, Ele mesmo apresenta-se ao Pai como aquele que salda a nossa dívida. Desse modo, podemos ter uma vez mais paz com Deus. Jesus não somente pagou a dívida que tínhamos com Deus, como também recebeu em nosso lugar a disciplina de Deus por causa de nossos pecados. Podemos ilustrar isso com um exemplo simples. Um garoto roubou o dinheiro de um pai e o gastou em coisas pecaminosas. Quando voltou para casa, seu pai exigiu que ele devolvesse o dinheiro e disse-lhe que o castigaria por tê-lo gasto em pecado. O garoto estava em um beco sem saída, pois já havia gasto todo o dinheiro e não tinha como devolvê-lo. Então seu irmão mais velho vem ao pai e paga a dívida do irmão. Porém, ainda havia necessidade do castigo, pois o garoto havia usado o dinheiro em coisas que seu pai desaprovava. Então, o irmão mais velho colocou-se entre o pai e o irmão e recebeu todo o castigo. De igual modo, o Senhor Jesus recebeu o castigo do Pai, a morte na cruz, por causa dos nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Por suas feridas fomos sarados. Isaías 53, 5. E por seu sangue vertido na cruz, nossos pecados foram perdoados. Esse é o nosso advogado. Ele pagou com sua própria vida as exigências da justiça de Deus. Além disso, em Cristo fomos reconciliados com Deus. Que significa isso? O exemplo acima pode ser usado para explicar isso também. Antes de roubar o dinheiro, o filho mais moço era muito amado pelo pai, que sempre o presenteava com alegria. Mas depois que o garoto fez, o coração do pai entristeceu-se profundamente com ele. Apesar de o filho mais velho ter pago toda a dívida e ter recebido o castigo no lugar do outro, ainda havia uma barreira com o filho mais novo. Então o irmão mais velho interveio uma vez mais. Convidou o pai e o irmão mais novo para jantar em um restaurante e promoveu a reconciliação dos dois. O Senhor Jesus não atendeu apenas aos aspectos legais da justiça de Deus. Como o salário do pecado é a morte, ele se tornou pecado em nosso lugar e morreu na cruz. Jesus atendeu também ao aspecto do sentimento de Deus, de sua mágoa com o homem que criara e que dele se afastara tanto. Portanto, graças ao Senhor Jesus, temos o direito de entrar no santo lugar para servir a Deus. A palavra da reconciliação. Deus deu a cada um de seus filhos a palavra da reconciliação. Precisamos desenvolvê-la para ter o ministério da reconciliação. Nossa função hoje é reconciliar os homens com Deus por meio da regeneração e levar os filhos de Deus a reconciliar-se uma segunda vez, a fim de servir a Deus no santo lugar. Para isso precisamos ser colunas. Portanto, cada cristão deve ter o desejo de ser uma coluna. Precisamos pregar o Evangelho às pessoas, não só para que sejam salvas da morte eterna, mas para serem reconciliadas com Deus. Essa é, na verdade, a necessidade de Deus. Ele é quem quer um reino de sacerdotes. Esse é o Evangelho elevado que devemos pregar. É insuficiente pregarmos que os homens precisam de Deus, pois é necessário proclamar que Deus também precisa do homem
para servi-lo e para representá-lo.